Boa tarde, gente. Hoje é dia 30 de junho. Estamos aqui para mais uma aula do nono ano. Agora iniciando as atividades do PET 2, na primeira semana do PET 2, então. O tema desse PET 2 ainda continua sendo a Primeira República. Ele ainda continua nessa batida de uma revisão da matéria que a gente viu lá no começo, só que essa matéria exclusiva de hoje eu nem cheguei a trabalhar isso em sala de aula, e ela é uma novidade no, na nossa, no nosso currículo de Minas Gerais, e eu iria trabalhar ela num outro momento do ano por conta do recorte temporal que se tem, que é a situação do indígena no Brasil. Mas por conta do PET tá pedindo já para agora a gente analisar isso, eu vou então falar um pouquinho disso, como ficou a situação do indígena a partir da República, então, no Brasil. Então, vamos lá. Situação do indígena, então, no Brasil. Vai aparecer aí para vocês um esqueminha que eu coloquei aí, mas a primeira coisa a ser notada na situação desse indígena, então, a partir da República, é que na primeira Constituição Republicana, ou seja, aquela de 1891, o indígena não foi contemplado. Ou seja, esqueceu-se dos povos indígenas aí. Ou seja, via-se aí que o indígena não era considerado um cidadão brasileiro. A situação do indígena começa a ser alterada só por volta ali do início do século XX, com a Comissão Rondon e com a criação do Serviço de Proteção ao Indígena. Então, nesse período de 1891 até 1910, o que se via ali é um indígena cada vez mais sendo enxotado das suas terras, ele cada vez mais tendo que se isolar no interior do Brasil, tendo suas terras invadidas, tendo sua cultura sendo devastada, já que nós temos que pensar que a Constituição brasileira e que esse início de governo republicano era um sistema de governo elitista, que via ali só contemplar aquelas pessoas que são brancas, fazendeiras e que moram no Sudeste. Então, o indígena se viu ali excluído desse processo. E menos chamou atenção também do que o escravo, que a gente abordou lá no, nas aulas presenciais e até no PET, as várias formas de resistência contra a escravidão. Entre elas, a gente tinha um grupo de pessoas que ajudavam os negros. O indígena parecia não ter tanto isso nesse início de república. Essa comissão Rondon, ela não chega com o propósito também de ajudar os indígenas. A comissão Rondon, formada então por Marechal Cândido Rondon, ela tinha como principal objetivos demarcar as fronteiras do Brasil, ou seja, redefinir as fronteiras do Brasil e levar o serviço de telégrafo, que é uma forma de comunicação às regiões mais distantes do Brasil. Em meio a essas expedições para demarcar fronteiras e levar o telégrafo, acaba que essa expedição de Rondon entra em contato com várias tribos indígenas, algumas delas até desconhecidas para o homem até aquele momento, não tinham tido contato com o homem, entre aspas, civilizado. E por conta disso, a Comissão Rondon então vai levar ali para essas novas regiões a tal civilidade do brasileiro. Então, a série de aculturações vão acontecendo a partir desse contato da Comissão Rondon com esses povos. Tem até um exercício de vocês aí que trabalha com a questão do escambo. O que é o escambo para os portugueses ali, naquele momento da chegada dos portugueses aqui no Brasil, e o escambo que ocorreu quando Rondon chegou lá. Nessa prática do Rondon, até para ajudar na resolução dos exercícios de vocês, quando o Rondon chega lá, o escambo acontece mais como
presentear, mais para ganhar a confiança dos povos indígenas do que propriamente uma troca por trabalho. Quando os portugueses chegam aqui, o escambo acontece para trocar por trabalho. Os portugueses pagavam com ferramentas, espelhos, bijuterias, os indígenas para que eles trabalhassem no corte do pau-brasil. Com a Comissão Rondon, paga-se para o indígena com essas quase as mesmas coisas para adquirir a confiança dele. Tá? A criação do Serviço de Segurança de Proteção ao Indígena, então, vem como forma de tentar ali mapear e entender a pluralidade cultural desses indígenas. E também tem aí como grande objetivo, grande item na sua pauta, a proteção a esse indígena, ou seja, tentar ser o menos agressivo possível com esse indígena. Esse é o lado bom do serviço de segurança, serviço de proteção ao indígena. Só que o lado negativo é que é tudo olhado pela ótica da elite e um olhar positivista também. Não bastava oferecer a proteção ao índio, precisava levar o progresso até o indígena. Ou seja, o que a gente vai notar a partir do início do século XX é que esse indígena passa a ser, então, entre aspas, tá, civilizado. Ou seja, valores que eram importantes para aquela elite ali do Sudeste passam a ser enfiados goela abaixo desses indígenas, então, encontrados por essa expedição Rondon, que agora entravam no serviço de proteção ao indígena. Só que uma coisa permaneceu, a exclusão política, já que continuava a haver uma predominância de uma elite no poder. A gente está falando da República Velha. Já com o início do governo Vargas, que é um governo que a gente ainda iria estudar, começa-se então um outro olhar sobre o indígena. Vargas, como a gente já até falou no PET passado, um dos seus grandes projetos era a construção de uma identidade nacional diferente daquela construída pela elite no final do século XIX e início do século XX. Dentre um dos preceitos de Getúlio Vargas para se pensar nessa identidade nacional estava justamente a pluralidade etnorracial, ou seja, falar que o brasileiro é formado por brancos, negros e indígenas. Tentando amenizar um pouquinho do racismo que existe no Brasil. É balela isso, porque todas as questões de racismo que existem no Brasil nunca passaram por cima dessa vontade do governo em tentar abafar isso. O Brasil é um país racista, ele continua sendo um país racista até hoje. Esses movimentos que estouraram nos Estados Unidos e que deram reflexo aqui no Brasil, em vários canais abrindo para discussão disso, mostram o tanto que o Brasil ainda é um país racista, tá? É um exercício que a gente faz bastante, de perguntar quantos professores negros uma escola tem. É uma minoria. Se a gente for pensar quantos funcionários negros tem na escola, que estão fora da sala de aula, fora da direção, a gente vai ver que é um número muito maior do que aqueles que estão na direção ou dentro de sala de aula. Então, isso já demonstra que há uma diferença racial no Brasil, e que isso foi uma construção que a gente vê lá da época colonial, da época do Império, e nesse início da República mantém-se isso. O mesmo vale para o indígena. Eu estou usando a questão do negro, mas o mesmo vale para o indígena. O indígena acabou sendo excluído de todo o processo civilizatório de cidadania aqui no Brasil. O índio só vai começar a realmente ter um outro patamar de direitos a partir da Constituição de 1888, que é a que vale até hoje para quem. Ou seja, ele só consegue ganhar direitos na última Constituição.
As outras anteriores, o indígena nem era citado. Isso vem se transformando desde 1988, então. Tanto é verdade que essa matéria sobre a situação do indígena no Brasil, durante todo esse processo republicano, é uma matéria nova no currículo de Minas Gerais. Ela não existia até então. Isso vem, então, a dialogar então, com como o indígena é importante, o quanto ele foi excluído e o quanto está sendo feito para inserir a importância do indígena mais uma vez na nossa história. Tá? Bom, gente, sobre a questão dos indígenas, então é isso que eu tinha para falar hoje para vocês, tá? Só um último recado. Teve gente que eu vi nos nonos que começou a fazer as atividades, depois parou. Outros, eu sei que estão pegando as apostilas impressas, então estão na época de devolver essas apostilas agora e a direção vai fazer alguma coisa para tentar devolver isso para a gente. Então, o que eu peço para vocês é que quem não fez ou quem está fazendo a impressa, continuar fazendo. Porque quando a gente voltar, a gente tem que dar conta de todo esse material. Quem não fez vai ter que fazer isso em intervalo, vai ter que fazer isso em educação física, vai ter que fazer isso em final de semana, a gente vai ter que marcar aula extra. Então tenta fazer, é melhor fazer agora, que não tem muita coisa para fazer em casa, do que não fazer. Eu sei que tem um pessoal que está trabalhando com apanha de café também. Eu sei que isso é uma realidade, não tem como fugir disso, mas tenta então no final de semana pegar, assistir todos os vídeos que estão sendo postados nos grupos, o material, e faz no final de semana, não deixa acumular. Ensino à distância, eu falo que ele ensino à distância ou ensino remoto, eu falo que é disciplina. Se você é disciplinado para fazer aquilo, você se sai muito bem, você não precisa nem ir na aula presencial. Então, tira ali um canto da sua casa, uma mesa, seja pelo celular, seja pelo computador, tira, faz ali isoladamente, quietinho dentro do seu quarto. Tenha um período de tempo para fazer isso, bota lá, você tem que fazer 2 horas. Se antes você estava 4 horas dentro da escola, tira agora 2 horas por dia para fazer isso. De manhã faz geografia, à tarde faz história, amanhã é matemática, então faz tudo de matemática. Vai criando essa rotina de estudo, não deixa acumular. O pessoal que estava fazendo, e os nonos anos, eu sempre tenho falado nas reuniões que os nonos anos são as turmas que mais têm enviado. Estou assim, espantado desde o primeiro dia com vocês. Vocês têm sido muito mais frequentes do que as outras turmas, que oitavos, sétimos e sextos, então estão de parabéns nesse nível. Então, quem estava fazendo, continua mantendo o ritmo de fazer, tá? Não perde esse ritmo, não. No mais, eu espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e espero que vejo vocês em breve, que a gente acabe com essa pandemia. Então, vou ficando por aqui. No mais, podem mandar as perguntas lá pelo grupo ou no pessoal. E assim que terminarem, tentarem tirar uma foto bem nítida e mandar essas atividades prontas, ok? Então, um abraço para todos e até o próximo vídeo. Falou, gente!